Glória a Deus. Vamos orar para nós começarmos já a palavra de Deus. Hoje a palavra se encontra em Zacarias, capítulo 5. A palavra de hoje se encontra em Zacarias, capítulo 5, a seguir. Então vamos orar. Meu Deus e meu Pai, já te peço licença, meu Deus, para entrar na sua presença mais uma vez nesse dia, Senhor. Pai, que o Senhor possa alcançar pessoas, ó Pai. Deus, que cada um que entrar por esse conteúdo, Senhor, seja impactado com a palavra. Deus, que essa palavra venha entrar, aleluia, em corações e penetrar, Senhor. Deus, que essa palavra venha falar com pessoas, meu Deus, que pessoas venham ouvir e não só ouvir, mas venham praticar a sua palavra, aleluia. Que essa palavra não venha entrando no ouvido e saindo no outro não, Senhor. Que essa palavra venha penetrar em corações. Deus de poder e de glória, é o que eu te peço nesse dia, Senhor. Deus, visita cada um que está precisando, Pai, da sua presença, Senhor. Deus, eu já estou crendo, Pai, que o Senhor vai falar com pessoas através, aleluia, desse conteúdo, Senhor. Cada um que entrar aqui seja impactado com a palavra nesse dia, em nome de Jesus. Fica conosco, meu Deus, fica conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Desde já peço para você deixar o seu joinha, porque é importante para o conteúdo chegar em mais e mais pessoas. Amém, irmãos? Através do seu joinha não custa nada, irmãos. Deixa o seu gostei, deixa o seu joinha e, se possível, o seu comentário, já fazendo um apelo para você que não é cristão, você que não é crente ainda. Aleluia, aceita Jesus, meu irmão, como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. É a melhor coisa que você pode fazer nesse dia, é aceitar a Jesus, meus irmãos, como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Amém? Então, vamos para a palavra de Deus nesse dia, que se encontra, aleluia, glória a Deus, em Zacarias, aleluia, capítulo 5, a seguir. Fica conosco, que Deus é bom, aleluia. Tornei a levantar os meus olhos e olhei, e eis um rolo voante. Aleluia. E perguntou-me o anjo que vês. Eu respondi: vejo um rolo voante que tem 20 covados de comprido e 10 covados de largo. Aleluia. E então disse-me ele: esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque daqui, conforme a maldição, será desarregado todo o que furtar, assim como daqui será desarregado conforme a maldição todo o que jurar falsamente. Aleluia. Deus é bom. E diz o Senhor dos exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, permanecerá no meio da sua casa e a consumirá juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. Aleluia. Aleluia, Senhor. Deus de poder e de glória. Então saiu o anjo que falava comigo e me disse: levanta agora os teus olhos e vê que é isso que sai. Eu perguntei: que é isso? Respondeu ele: isto é uma efa que sai. E disse mais: esta é a iniquidade em toda a terra. Aleluia. E eis que foi levantada a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio da efa. Aleluia. Prosseguiu o anjo: esta é a impiedade. E ele a lançou dentro da efa, e pôs sobre a boca desta o peso de chumbo. Aleluia. E então levantei os meus olhos e olhei, e eis que vinham avançando 2 mulheres com o vento nas suas asas,
pois tinha asas como os das cegonhas, e levantaram a eifa entre a terra e o céu. Aleluia. Aleluia, Senhor. Perguntei ao anjo que falava comigo, para onde levam elas a eifa? Aleluia. Respondeu-me ele, para lhe edificarem uma casa na terra de Siná, e, quando a casa for preparada, a eifa será colocada ali no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Esse foi o capítulo, aleluia, capítulo 5. Vamos para o capítulo 6, aleluia. Deus é bom. Vamos para o capítulo 6, né, irmãos? Aleluia. Vai compartilhando aí, irmãos, você que está chegando. Aleluia. Vamos para a palavra. De novo levantei os meus olhos e olhei, e eis 4 carros que saíam dentre 2 montes. E esses montes eram montes de bronzes. Aleluia. No primeiro carro eram cavalos vermelhos, no segundo carro cavalos pretos. Aleluia, glória a Deus. No terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalo baio com malhas. Aleluia. E então, dirigindo-me ao anjo que falava comigo, perguntei-a: que são esses, meu Senhor? Aleluia, glória a Deus. E respondeu-me o anjo: estes estão saindo aos 4 ventos do céu, depois de se apresentarem perante o Senhor de toda a terra. Aleluia, glória ao Rei Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e nos brancos são para o oeste, e os malhados para a terra do sul. Aleluia. E os cavalos baios saíam e o procuravam ir por diante, para percorrerem a terra. E ele disse: ide percorrer a terra. E eles a percorria. Aleluia, glória a Deus. E então clamou para mim, dizendo: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem repousar na terra do norte o meu espírito. Aleluia. E ainda me veio a palavra do Senhor, dizendo: aleluia, glória a Deus. Recebe dos que forem levados cativos, a saber, de Eudai, de Tobias e de Gedaías, e vem tu no mesmo dia, e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram de Babilônia. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Aleluia. E fala ali, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, receberá a honra real, assentar-se-á no seu trono e dominará, e Josué do sacerdote ficará à sua direita, e haverá entre os dois o conselho de paz. Aleluia, glória a Deus.
Estas coroas servirão a ele e a Tobias e a Gedaías e a En, filho de Sonfonias, de memorial o templo do Senhor. Aleluia, meu Deus. Aleluia. E aqueles que estão longe virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor. E vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós. E isto sucederá, se diligentemente obedecerdes a voz do Senhor vosso Deus. Aleluia, Senhor. Esse foi o capítulo 6. Aleluia. Esse foi o capítulo. Aleluia. Capítulo 6. Vamos para o capítulo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para o capítulo 7. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Aleluia. Vamos para o capítulo 7. Deus é bom e Ele está aqui conosco. Aleluia. Deus é bom. Vamos para a palavra, irmãos. Aconteceu no ano 4 do rei Dário, que a palavra do Senhor veio a Zacarias no dia 4 do 9º mês, que é Quisleua. Aleluia. E ora no povo de Betel tinha enviado Sarizeu e Regem-Meleque e os seus homens para suplicarem o favor do Senhor. Aleluia. E para dizerem aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos, e aos profetas: chorarei eu no 5º mês, com jejum, como o tenho feito por tantos anos. Aleluia. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: Oh, Jesus. Fala a todo o povo dessa terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e planteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, acaso foi mesmo para mim que jejuastes? Aleluia. Ou quando comeis e quanto bebeis, não é para vós mesmos os que comeis e bebeis? Aleluia. Não eram estas as palavras que o Senhor proferiu por intermédio dos profetas antigos, quando Jerusalém estava habitada e próspera, juntamente com as suas cidades ao redor dela, e quando o sul e a campina eram habitados? E aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E a palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e compaixão cada um para com seu irmão. Aleluia. E não oprimai a viúva, nem o órfão, e nem o estrangeiro, nem o pobre, e nem o de vós intente no seu coração o mal contra o seu irmão. Aleluia. Eles, porém, não quiseram escutar, e me deram o ombro rebelde e taparam os ouvidos, para que não ouvis. Aleluia. Aleluia. Sim, fizeram puro como diamante o seu coração, para não ouvirem além e nem as palavras do Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas antigos. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos,
Aleluia. Assim como eu clamei e eles não ouviram, assim também eles clamaram e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Mas os espalhei com turbilhão por inter todas as nações, que eles não conheceram. Assim, pois, a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passavam por ela, nem voltavam, porquanto fizeram da terra desejada a uma desolação. Aleluia, Senhor. Aleluia. Deus da minha alma, Deus da minha vida. Aleluia. Esse foi o capítulo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Esse foi o capítulo 7. Vamos para o capítulo 8 de Zacarias. Aleluia. Vamos para o capítulo 8 de Zacarias. Deus, Ele está aqui, Ele está aí também, irmãos. Vamos para a palavra. Depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Zelo por Sião com grande zelo e com grande indignação, por ela estou zelando. Aleluia. Assim diz o Senhor: Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Aleluia. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu cajado, por causa da sua muita idade. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. E as ruas da cidade encheram de meninos e meninas que nelas brincaram. Aleluia. E assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do resto desse povo naqueles dias, acaso será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. E assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Aleluia, glória a Deus. E os trarei, e eles habitarão no meio de Jerusalém. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Aleluia. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes as vossas mãos, ó vós, que nestes dias ouviste essas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, a fim de que o templo fosse edificado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E pois antes daqueles dias não havia salário para os homens, nem lhes davam os ganhos os animais, nem havia paz para os que saem e nem para o que entrava por causa do inimigo, porque eu ensinei a todos os homens, cada um contra o seu próximo. Aleluia. Aleluia. O Senhor. Mas agora não me haverei para com o resto desse povo como nos dias passados, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia.
Porquanto haverá sementeira de paz, e a vide dará o seu fruto, e a terra dará sua novidade, e o céu darão o seu orvalho, e farei que o resto desse povo herde todas essas coisas. E é de suceder que, ó casa de Judá e ó casa de Israel, que, assim como é uma maldição entre as nações, assim vos salvarei e serei uma bênção, não tem mais, mas sejam fortes as vossas mãos. Aleluia. E pois assim diz o Senhor dos Exércitos: como entendei fazer o mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me compadeci. Aleluia. Aleluia. E assim tornei a intentar nesses dias fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá. Não temais. Aleluia. E eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Aleluia. E nenhum de vós intente no seu coração o mal contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque todas essas coisas foi coisas que eu aborreço, diz o Senhor. De novo me veio a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Aleluia, Senhor. Aleluia. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês, bem como o do 5º, o do 7º e o do 10º mês se tornarão para a casa de Judá em regozijo, alegria e festas alegres. Amai, pois, a verdade e a paz. Aleluia. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e os habitantes de muitas cidades. Aleluia. Glória a Deus. E os habitantes de uma cidade irá a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Aleluia. Glória a Deus. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a benção do Senhor. E assim diz o Senhor dos Exércitos: e naquele dia sucederá que 10 homens de nações de todas as línguas pegarão na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Aleluia. Esse foi o capítulo, meus irmãos, capítulo 8. Aleluia. Deus é bom. Irmãos, aleluia. Vamos orar, mas antes eu quero fazer um apelo mais uma vez para você que não é crente, você que não é cristão ainda, você que está precisando de fazer uma nova aliança com Cristo, irmãos. A melhor coisa que você, irmãos, aleluia, pode fazer é aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, irmãos. Entrega a Jesus sua vida, sua alma, amém? Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, aleluia. Então vamos orar. Coloca sua mão no seu coração. Vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que acabamos de ouvir. Deus, já estamos acreditando, Pai,
aleluia, que o Senhor está fazendo sobrenatural, aleluia, nas nossas vidas, ó Pai. Deus continua com as suas mãos estendidas sobre nossas famílias, Senhor. Deus continua, Senhor, olhando, velando por nós, aleluia, ó Pai. Deus continua, Senhor, abençoando nossa família. Deus continua dando escape, ó Pai. Deus, que o Senhor possa nos ensinar, Senhor, a buscar a cada dia mais e mais a sua face. Deus, nos alicerça na sua presença a cada dia, Senhor. Aleluia, meu Deus, meu Pai, é o que eu te peço nesse dia, Senhor. Fica conosco, meu Deus. Fica conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Meus irmãos, glória a Deus. Deus é poderoso. Fica conosco. Você que não é inscrito ainda, se inscreve. Você que já é inscrito, continua conosco. E o nome do Senhor continua sendo glorificado.